Capítulo 1. O alicerce esquecido. Por que o mundo moderno teme o vazio sonoro? Faça uma pausa. Escute. O que você ouve? Provavelmente o zumbido distante de um aparelho, o eco do trânsito, a melodia esquecida que toca em algum lugar. E se tudo isso parasse? E se restasse apenas o nada? Um vazio sonoro. Para a maioria, a sensação é de desconforto, uma ansiedade que arranha a alma. Nós nos tornamos viciados em ruído, preenchendo cada fresta de tempo com uma notificação, um podcast, uma distração. Tememos o silêncio, porque tememos encontrar o que ele esconde. Nós mesmos, sem filtros e sem máscaras. Este é o alicerce esquecido. Esta aversão não é um mero capricho. É uma condição da nossa era. Vivemos em uma arquitetura de interrupções constantes, onde o silêncio foi redefinido como tédio, como improdutividade. Mas a verdade é o exato oposto. O silêncio não é a ausência de algo, é a presença de tudo. É o espaço em branco onde a mente pode, finalmente, desenhar. É a tela virgem para o pintor, a página em branco para o escritor, o terreno limpo para o arquiteto. Nós o chamamos de a arquitetura do silêncio, porque assim como um prédio precisa de uma fundação sólida, suas maiores ideias, suas soluções mais brilhantes e sua mais profunda paz interior precisam de um alicerce de quietude para serem construídas. Tratar o silêncio como um inimigo é viver em uma casa sem chão, sempre instável, sempre à beira do colapso. O vazio sonoro não é um abismo para se temer, mas o solo fértil de onde brota a clareza. Neurologicamente, nosso cérebro está programado para detectar estímulos como um mecanismo de sobrevivência. Um som súbito na floresta ancestral significava perigo. Hoje, a selva é digital e os predadores são as notificações infinitas. Estudos demonstram que a exposição constante ao ruído eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, criando um estado de alerta perpétuo. Em contraste, pesquisas, como as publicadas na revista Brain Structure and Function, revelaram que apenas 2 minutos de silêncio podem ser mais relaxantes do que ouvir música relaxante, iniciando um processo de autorregeneração no cérebro, especialmente no hipocampo, uma região ligada à memória e à emoção. Historicamente, de monges em mosteiros a cientistas em seus laboratórios, a quietude sempre foi o santuário do pensamento profundo. Nós não inventamos essa necessidade, nós apenas a esquecemos. O grande erro da maioria é acreditar que estar ocupado é sinônimo de ser produtivo. E para se sentir ocupado, preenche-se a vida com barulho. Ouve-se um podcast enquanto se responde a e-mails. Assiste-se a uma série enquanto se cozinha. Rola-se o feed de notícias enquanto se espera na fila. Cada micromomento de potencial quietude é imediatamente preenchido. Essa compulsão por estímulo cria um pensamento superficial. As ideias que precisam de espaço para respirar, para se conectar umas às outras em combinações novas e inesperadas, são sufocadas antes mesmo de nascerem. É um ato de autossabotagem sutil, mas devastador. Estamos com nossas próprias mãos demolindo a fundação de nossa genialidade potencial, trocando a chance de construir uma catedral de pensamento por uma cabana de distrações barulhentas e passageiras. Para reverter isso, você deve se tornar o arquiteto do seu silêncio. E todo grande arquiteto começa pelo alicerce. O primeiro ritual é simples, mas não é fácil. Não exige horas, apenas intenção. Hoje, encontre um lugar onde você possa ficar sozinho por apenas 5 minutos. Pode ser um quarto, seu carro estacionado, ou até mesmo um canto esquecido do seu escritório. Configure um alarme. Durante esses 5 minutos, seu único objetivo é não fazer nada além de existir. Não medite, não tente esvaziar a mente.
Apenas sente-se ou fique de pé e ouça. Ouça o silêncio. No início, sua mente vai gritar por distração. Ela vai implorar por um celular, um livro, qualquer coisa. Deixe-a gritar. Sua tarefa é apenas observar. Observe o desconforto. Sinta a textura do silêncio. Este pequeno ato é a sua primeira pá de terra, a primeira pedra assentada na fundação da sua nova arquitetura interior. É o ato de reivindicar seu espaço mental. O silêncio não é o fim da linha, é o ponto de partida. É o reconhecimento de que, para construir algo grandioso do lado de fora, primeiro é preciso preparar o terreno do lado de dentro. Este é o seu primeiro passo para se tornar o arquiteto da sua própria mente. Repita essas palavras de afirmação. Eu dou as boas-vindas ao silêncio, pois ele é o espaço onde minha clareza e criatividade podem florescer. Capítulo 2. O esboço da mente. Como mapear seu santuário interior? Imagine por um instante que sua mente é uma casa. Como ela seria? Um labirinto caótico de corredores entulhados com preocupações passadas e ansiedades futuras? Uma sala de estar barulhenta, com as vozes de outras pessoas ditando como você deve viver? Ou seria um espaço limpo, organizado, cheio de luz, onde você se sentiria genuinamente em paz? Se você hesitou em responder, é porque, como a maioria, nunca parou para desenhar a planta baixa. Você tem habitado uma construção aleatória, erguida pelo acaso. Agora, vamos nos tornar arquitetos e desenhar o primeiro esboço do seu santuário. O conceito de um santuário interior é o de um espaço mental que você projeta, constrói e ao qual pode retornar intencionalmente. Não é um lugar físico, mas uma arquitetura da consciência. Mapear este santuário é o primeiro passo ativo na nossa jornada. Significa decidir, com a clareza de um engenheiro, o que pertence a este espaço sagrado. A calma pertence, a concentração pertence, a criatividade e a intuição pertencem. Do lado de fora da porta devem ficar o julgamento alheio, as urgências fabricadas do mundo digital, o medo do fracasso. Antes de erguer qualquer parede, o arquiteto passa horas sobre o esboço, definindo a função de cada cômodo, a direção da luz, o fluxo do movimento. Da mesma forma, precisamos definir a intenção do nosso refúgio mental. Este não é um ato de escapismo, mas de preparação. É neste santuário que você afiará as ferramentas mentais necessárias para construir sua vida lá fora. Esta prática, longe de ser uma invenção mística, está enraizada na ciência cognitiva. O cérebro humano não distingue com perfeição uma experiência vivida de uma experiência vividamente imaginada. É por isso que atletas de elite praticam a visualização, ensaiando mentalmente cada movimento para fortalecer as vias neurais correspondentes. Esse processo é um exemplo claro de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar formando novas conexões. Ao esboçar e visitar repetidamente seu santuário interior, você está, literalmente, esculpindo um novo destino no seu cérebro. Está criando um atalho neuronal para um estado de calma e foco. Pensadores da Grécia Antiga usavam a técnica do Palácio da Memória, um método de Losse, para organizar informações em espaços mentais imaginários. O seu santuário é uma versão moderna e mais poderosa, não para guardar fatos, mas para cultivar o seu próprio gênio. O grande erro da maioria das pessoas é viver em um estado de reação mental. Elas permitem que o ambiente externo dite completamente seu estado interno. A mente se torna um receptáculo passivo para o que quer que o dia jogue nela. Uma notícia estressante, um comentário negativo, uma avalanche de e-mails. Sem um mapa, sem um santuário para onde recuar, a pessoa vagueia por sua própria consciência como um estranho em terra desconhecida, tropeçando nas mesmas pedras da autocrítica e se perdendo nos pântanos da ruminação.
Essa passividade é a antítese da arquitetura. Um arquiteto nunca permitiria que o vento e a chuva decidissem o formato de um edifício. No entanto, é exatamente isso que fazemos com o nosso bem mais precioso, nossa mente, deixando-a ser moldada pelo caos em vez de ser um reflexo da nossa intenção. Agora, o ritual do arquiteto. O primeiro esboço. Quero que você feche os olhos por um momento. Respire fundo. Agora, visualize à sua frente uma porta. Simples, de madeira talvez, ou moderna e metálica. A escolha é sua. Esta é a entrada para o seu santuário. Agora, gire a maçaneta e abra-a. O que você vê? Não se preocupe em criar algo perfeito. Apenas observe o que surge. Talvez seja uma biblioteca silenciosa, com cheiro de livros antigos e uma lareira crepitante. Talvez seja um jardim interior, com o som suave de uma fonte. Ou, quem sabe, um observatório minimalista, com uma única janela voltada para um céu estrelado. Permaneça aí por um minuto. Sinta a temperatura do ar. Note a qualidade da luz. Existe algum som? Talvez o som do silêncio ou de uma única nota musical. Este lugar é seu. É o seu primeiro rascunho. Volte para ele em sua imaginação por alguns minutos todos os dias. Este é o seu novo centro de comando. Este santuário não é uma fuga do mundo. É o seu centro de treinamento para ele. É a sua prancheta, o lugar onde você pode se retirar para pensar com clareza, para se acalmar e para desenhar os planos da sua próxima grande ação. Ele agora existe. Repita essas palavras de afirmação. Minha mente é meu espaço sagrado e eu sou o arquiteto que projeta sua paz e sua força. Capítulo 3. Demolindo o ruído. Táticas para desintoxicar-se da era digital. Seu smartphone vibra no seu bolso. Ou você apenas imaginou que vibrou? Essa sensação fantasma, esse reflexo condicionado de buscar o aparelho ao menor sinal de tédio, é a prova. Nós demos a chave da nossa consciência a um tirano digital. Ele não dorme, não descansa e exige nossa atenção como um tributo constante. Cada bip, cada notificação, cada luz que pisca é uma rachadura na fundação da nossa arquitetura mental. Antes de podermos construir os pilares da concentração e da criatividade, temos uma tarefa inadiável e barulhenta: a demolição. Demolir o ruído não significa jogar fora seus dispositivos e se mudar para uma cabana na floresta. Significa, como um arquiteto que prepara um terreno, avaliar a estrutura existente e decidir o que fica e o que vai ao chão. O conceito central é a desintoxicação digital seletiva. Trata-se de uma demolição controlada, não de uma detonação indiscriminada. Você precisa aprender a separar as ferramentas do entulho. Um aplicativo de mapas é uma ferramenta. A notificação de que um amigo postou uma foto do seu almoço é entulho. Uma videochamada com sua família é uma ferramenta. Rolar infinitamente por vídeos curtos e sem propósito é entulho. A demolição começa quando você para de ser um consumidor passivo do fluxo digital e se torna um curador ativo do seu espaço mental. A pergunta a se fazer para cada aplicativo e cada notificação não é: o que eu posso perder? Mas sim, o que eu ganho em clareza e paz ao eliminar isso? A luta pela sua atenção não é justa. Do outro lado da tela, exércitos de engenheiros e psicólogos usam um princípio conhecido como recompensa variável intermitente para mantê-lo engajado. É o mesmo mecanismo que vicia jogadores em máquinas de caça-níqueis. Cada curtida, cada comentário, cada nova postagem aleatória funciona como uma pequena liberação de dopamina no seu cérebro, criando um ciclo de desejo e recompensa. Você não sabe quando a próxima recompensa virá, então continua checando, rolando, atualizando. Entender isso é crucial.
Sua dificuldade em se desconectar não é uma falha de caráter. É uma resposta neurológica a um sistema projetado para ser viciante. Ao sobrecarregar seu cérebro com essa torrente de estímulos irrelevantes, sua capacidade cognitiva para o trabalho profundo e o pensamento original fica drasticamente reduzida. Sua mente simplesmente não tem mais espaço. O grande erro da maioria das pessoas é tentar organizar o caos em vez de eliminá-lo. Elas baixam aplicativos de bem-estar digital para controlar o uso de outros aplicativos. Criam sistemas complexos de pastas e filtros de e-mail. Elas lutam uma batalha diária para manter-se em dia com o fluxo interminável de informações, sentindo-se constantemente um passo atrás. Isso é o equivalente a tentar esvaziar o oceano com um balde. É tratar o sintoma, a sensação de sobrecarga, em vez de atacar a doença, a permissão para que o ruído entre sem qualquer controle. A verdadeira solução não está em gerenciar melhor a bagunça, mas em impedir que a bagunça se acumule em primeiro lugar. A paz não é encontrada na organização do barulho, mas na sua ausência deliberada. É hora do ritual do arquiteto, a demolição controlada. Este é um plano de ação prático e imediato. Primeiro, pegue seu smartphone e desative todas as notificações. Todas. De redes sociais, de e-mails, de notícias, de jogos. Deixe ativas apenas as chamadas telefônicas e talvez as mensagens de texto de pessoas essenciais. Sinta o desconforto inicial e depois a liberdade que se segue. Segundo, identifique os 3 aplicativos que mais consomem seu tempo e sua energia mental. Agora, mova-os da sua tela inicial. Enterre-os dentro de uma pasta na última página do seu telefone. Crie atrito. Force-se a tomar uma decisão consciente toda vez que quiser abri-los, em vez de clicar por puro reflexo. Terceiro, estabeleça zonas livres de tecnologia na sua casa. O quarto de dormir e a mesa de jantar são lugares sagrados. Nenhum dispositivo deve cruzar essas fronteiras. Este ritual não é sobre privação, é sobre a recuperação do seu território mental. Ao demolir o ruído digital, você não está criando um vazio. Você está, pela primeira vez em muito tempo, limpando o terreno. Está preparando o espaço para que as fundações do silêncio possam ser devidamente assentadas, para que os pilares do foco possam ser erguidos em solo firme. Este é um ato de poder. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o guardião da minha atenção e escolho conscientemente onde investi-la. Capítulo 4. O primeiro pilar. A prática deliberada da quietude imóvel. Quando foi a última vez que você ficou verdadeiramente imóvel? Não adormecido, nem esperando distraidamente em uma fila, mas deliberadamente imóvel. Sem mexer os pés, sem tamborilar os dedos, sem buscar o conforto de uma nova posição na cadeira. A verdade é que, para a mente moderna, a imobilidade física tornou-se uma forma de tortura. Um desconforto que clama por ação, por qualquer movimento que nos distraia do zumbido interno. Mas é precisamente neste desconforto, neste espaço que aprendemos a evitar, que se encontra o primeiro e mais sólido pilar da nossa arquitetura, o poder da quietude imóvel. Este primeiro pilar é a prática deliberada de aquietar o corpo para, consequentemente, silenciar a mente. É um conceito que vai além de simplesmente estar em um ambiente sem som. Você pode estar no lugar mais silencioso do mundo, mas se seu corpo está em um estado de agitação, sua mente continuará a ser um turbilhão. A quietude imóvel é a fundação sobre a qual o foco e a clareza são construídos. Pense nela como a viga mestra que suporta todo o peso da estrutura. Ao escolher conscientemente não se mover, você envia uma mensagem poderosa e inequívoca ao seu sistema nervoso. Estamos seguros, não há ameaças. Você pode desacelerar. Essa permissão para parar de fazer e simplesmente ser
Cria o ambiente primordial para que o pensamento profundo possa emergir. Não estamos falando de meditação complexa ainda. Estamos falando do ato radicalmente simples de ficar parado. Cientificamente, esta prática é um atalho para assumir o controle do nosso sistema nervoso autônomo. A agitação constante, o movimento incessante, mantém nosso corpo no modo do sistema nervoso simpático, o modo de luta ou fuga que nos inunda com cortisol e adrenalina. A imobilidade deliberada, por outro lado, ativa o sistema nervoso parasimpático, o de descansar e digerir. Isso resulta em benefícios fisiológicos imediatos e mensuráveis. A frequência cardíaca diminui, a pressão arterial baixa e os músculos relaxam. É um tranquilizante natural, sem efeitos colaterais. Filósofos estoicos, como Sêneca, já pregavam a importância do autocontrole físico como o primeiro passo para a tranquilidade da alma. Mestres Zen, por séculos, usaram a imobilidade do corpo na prática do zazen como o portão de entrada para a clareza da mente. Esta não é uma ideia nova. É uma sabedoria antiga que a ciência moderna está apenas começando a decodificar. O grande erro da maioria é associar imobilidade com preguiça, com tempo perdido. Numa cultura que glorifica a agitação e o hustle, o simples ato de sentar-se em silêncio e quietude é visto quase como um pecado. Sentimos uma culpa inexplicável por não estarmos fazendo algo. E mesmo quando tentamos relaxar, permitimos que a agitação persista em nosso corpo. O pé que balança, o celular que é checado a cada 30 segundos, a constante mudança de postura. Essa inquietação física é a manifestação externa de um caos interno, um sinal de que a mente se recusa a ceder o controle. Acreditar que se pode alcançar a paz mental enquanto o corpo permanece em um estado de vibração constante é uma ilusão. É como tentar apreciar a beleza de uma pintura enquanto se está em uma montanha russa. Agora vamos ao ritual do arquiteto, o assentamento do pilar. Encontre uma cadeira onde possa sentar-se com a coluna ereta, mas sem tensão. Coloque seus pés firmemente no chão, lado a lado. Descanse as mãos sobre os joelhos ou no colo. Configure um alarme para apenas 3 minutos. Durante este tempo, sua única tarefa é permanecer o mais imóvel possível. Feche os olhos ou fixe o seu olhar num ponto à sua frente. Inevitavelmente surgirá a vontade de se mover, uma coceira no nariz, um desconforto no ombro, a necessidade de mudar de posição. Sua tarefa não é lutar contra essa vontade, mas observá-la. Note-a, reconheça-a e escolha não agir. Cada vez que você escolhe a imobilidade em vez da reação, você está adicionando concreto à base deste pilar. Você está treinando o músculo da sua disciplina. Não se preocupe com os pensamentos. Apenas mantenha o corpo firme, como uma montanha. Este pilar de quietude imóvel é o seu primeiro ato de verdadeira construção. É a estrutura de suporte sobre a qual todas as outras habilidades de foco, concentração e criatividade irão se apoiar. Ao dominar seu corpo, você dá o primeiro passo para dominar sua mente. Repita essas palavras de afirmação. Na minha imobilidade, eu encontro minha força. Meu corpo calmo é o alicerce da minha mente clara. Capítulo 5. As paredes da concentração. Construindo um foco inabalável. Pense na sua atenção como um feixe de luz. Para a maioria das pessoas, essa luz é como a de uma lâmpada fraca e sem proteção, espalhando sua energia de forma difusa em 1000 direções, iluminando tudo um pouco, mas nada com clareza. O resultado é uma penumbra mental constante. O arquiteto do silêncio, no entanto, aprende a transformar essa lâmpada em um laser. Um feixe de luz coeso, intenso e direcionado, capaz de cortar a complexidade, queimar a procrastinação e iluminar o caminho para a solução. A concentração é essa lente,
É a habilidade de focar toda a sua energia mental em um único ponto. Se a quietude imóvel foi o nosso primeiro pilar, a concentração é a construção das paredes ao redor dele. Essas paredes servem a um propósito duplo. Elas mantêm as distrações do lado de fora e contêm sua energia mental do lado de dentro, evitando que ela se dissipe. Construir essas paredes é a prática ativa de direcionar e sustentar sua atenção. Foco não é um estado passivo que simplesmente acontece. É um verbo, uma ação. É o contínuo e gentil ato de perceber que sua mente se desviou e, sem frustração, trazê-la de volta. Cada vez que você faz isso, está assentando um novo tijolo na sua fortaleza mental. O objetivo não é criar uma prisão, mas uma estufa, um ambiente protegido e controlado onde as sementes das suas ideias possam germinar e crescer fortes, imunes aos ventos da interrupção e do caos externo. A neurociência confirma que a concentração funciona exatamente como um músculo. O ato de alternar constantemente entre tarefas, o infame multitasking, enfraquece nossa capacidade de foco. Assim como levantar pesos leves nunca desenvolverá um músculo forte. Por outro lado, a prática do foco profundo e unitário fortalece os circuitos neurais responsáveis pela atenção. Cientistas falam sobre a mielinização, o processo pelo qual as vias neurais que usamos com frequência são revestidas com uma bainha de mielina, uma substância isolante que as torna exponencialmente mais rápidas e eficientes. Portanto, quando você se concentra intensamente, não está apenas prestando atenção, você está literalmente otimizando a fiação do seu cérebro para o alto desempenho. Figuras históricas como Isaac Newton, que podia se trancar por dias focado em um único problema, não nasceram com um superpoder. Eles treinaram o músculo da concentração até ele se tornar lendário. O grande erro da maioria é glorificar a multitarefa. Acreditamos no mito de que fazer 5 coisas ao mesmo tempo é um sinal de eficiência. A verdade brutal, comprovada por inúmeros estudos, é que o cérebro humano não é capaz de realizar múltiplas tarefas que exijam cognição. O que ele faz é alternar rapidamente entre elas. E cada troca impõe um custo, uma taxa cognitiva. O resultado é um trabalho mais superficial, um aumento no número de erros e um esgotamento mental muito mais rápido. A pessoa que responde a um e-mail durante uma reunião, enquanto verifica uma notificação no celular, não está sendo produtiva. Ela está fragmentando sua atenção e garantindo que nenhuma das 3 tarefas receba a qualidade de pensamento que merece. Essas paredes mentais porosas, cheias de buracos, não oferecem proteção alguma. São apenas uma fachada de produtividade. Agora, o ritual do arquiteto. O assentamento do primeiro tijolo. Este é um exercício fundamental de treinamento de foco. Reserve 5 minutos do seu dia. Configure um alarme. Escolha um único objeto físico à sua frente, uma caneta, uma xícara, uma folha de uma planta. Durante esses 5 minutos, sua única missão é manter sua atenção total e absoluta nesse objeto. Observe-o como se nunca o tivesse visto antes. Note suas cores, suas texturas, as sombras que projeta, a forma como a luz dança em sua superfície. Inevitavelmente, em segundos, sua mente vai se desviar para um pensamento, uma preocupação, uma memória. Este é o momento crucial. Não se critique. Apenas perceba que a mente se afastou e, com a gentileza de quem guia uma borboleta de volta para uma flor, traga sua atenção de volta para o objeto. Cada retorno é um tijolo assentado. Essas paredes de concentração transformam seu santuário de um espaço passivo de paz em uma oficina ativa de criação. Elas são a estrutura que permite que você gere poder mental e o direcione com uma precisão devastadora. O foco é a sua ferramenta de poder. Repita essas palavras de afirmação.
Minha atenção é um raio de luz que eu direciono. Onde meu foco vai, minha energia flui e constrói. Capítulo 6. A acústica da alma. Aprendendo a ouvir a voz da intuição. Lembre-se daquela vez. Aquele momento em que uma voz silenciosa no fundo da sua mente, um pressentimento no estômago, lhe disse para não fazer aquele negócio, para não confiar naquela pessoa, para pegar um caminho diferente para casa. E você, armado com sua lógica impecável e suas planilhas de prós e contras, ignorou. Qual foi o resultado? Essa voz, esse sussurro, essa é a sua intuição. Não é um grito. É a nota musical mais pura e sutil na orquestra caótica da sua mente, e o ruído do mundo moderno a tornou quase inaudível. Agora que construímos um espaço com fundação, pilar e paredes, precisamos ajustar sua acústica. A acústica da alma é a arte de aprender a ouvir o que acontece dentro do seu santuário. É a habilidade de distinguir as diferentes vozes que competem pela sua atenção. Existe a voz alta e estridente do medo, sempre gritando sobre o pior cenário possível. Existe o falatório egocêntrico e incessante da sua mente analítica, constantemente julgando, comparando e planejando. E por trás de tudo isso, existe um sussurro. Calmo, claro, sem emoção. Essa é a voz da intuição. Ela não é mágica. É o resultado de um processamento de dados em alta velocidade que acontece no seu subconsciente. Sua mente inconsciente tem catalogado cada experiência, cada rosto, cada padrão sutil que você já encontrou. A intuição é o resumo executivo desse vasto banco de dados, entregue não como um relatório, mas como um sentimento. A ciência está começando a mapear a geografia dessa voz interior. Pesquisadores falam sobre o cérebro entérico, os mais de 100 milhões de neurônios que revestem nosso sistema digestivo, o nosso segundo cérebro. Essa rede neural complexa comunica-se diretamente com o cérebro em nossa cabeça, gerando o que chamamos de pressentimentos ou sentimentos viscerais. Não é apenas uma metáfora, é biologia. Quando você sente algo no estômago, é o seu segundo cérebro processando informações de uma forma holística e não linear. O psicólogo Carl Jung teorizou que temos acesso a uma sabedoria que vai além da nossa experiência pessoal. Empreendedores visionários, de Steve Jobs a Ray Dalio, acreditaram abertamente o sucesso de suas decisões mais cruciais não à análise pura, mas a um profundo ato de confiança em sua intuição, em seu gosto interior. O grande erro da maioria das pessoas é exigir que a intuição se justifique perante o tribunal da lógica. Nós recebemos um insight, um pressentimento claro, e nossa primeira reação é atacá-lo com perguntas. Mas por quê? Isso não faz sentido. Onde estão os dados para provar isso? Isso é como pedir a um telescópio que explique a física da luz antes de permitir que ele lhe mostre as estrelas. A mente analítica é uma ferramenta poderosa, mas limitada. Ela só pode trabalhar com os dados que conhece conscientemente. A intuição, por outro lado, tem acesso a um arquivo muito mais vasto. Ao desvalorizar e ridicularizar constantemente essa voz interior, nós a treinamos para ficar em silêncio. E assim, tomamos decisões que são perfeitamente lógicas no papel, mas que nos deixam com uma sensação de vazio e arrependimento, porque violam uma verdade mais profunda que sabíamos desde o início. Agora, o ritual do arquiteto, a calibragem da acústica. Pegue uma folha de papel e uma caneta. Pense em uma decisão ou um pequeno dilema que você está enfrentando atualmente. Nada muito drástico. Divida a folha em 2 colunas. No topo da primeira, escreva: a voz do ruído, lógica, medo. No topo da segunda, a voz do sussurro, intuição. Na primeira coluna, despeje todos os pensamentos lógicos, as preocupações, os e se, as opiniões dos outros, os prós e os contras. Escreva tudo.
Essa voz geralmente é ansiosa, repetitiva e alta. Agora, pare. Respire fundo. Volte-se para a segunda coluna. Fique em silêncio por 1 minuto. Qual é o primeiro sentimento, a primeira imagem ou palavra que surge quando você pensa nessa decisão? Como ela se sente no seu corpo? Leve, pesada, expansiva, contida? Anote isso. A voz da intuição raramente argumenta. Ela simplesmente sabe. O objetivo deste exercício não é decidir, mas praticar a distinção entre os sons. Aprender a ouvir e a confiar na sua intuição é como encontrar uma bússola interna que nunca falha. Dentro da arquitetura do silêncio que você está construindo, essa voz não é mais um sussurro perdido. Ela se torna o seu guia mais claro, a assinatura acústica da sua alma, orientando-o para as decisões que o alinham com o seu propósito mais verdadeiro. Repita essas palavras de afirmação. No silêncio, eu ouço minha verdade. Eu confio na sabedoria da minha intuição para me guiar. Capítulo 7. Os quartos secretos da criatividade. Onde nascem as grandes ideias. Arquimedes, imerso em sua banheira, de repente compreende o princípio do deslocamento e grita: Eureka! Isaac Newton, descansando sob uma macieira, vê uma maçã cair e concebe a lei da gravitação universal. O que esses momentos lendários têm em comum? A grande ideia não surgiu no meio de um esforço frenético, no laboratório ou na escrivaninha. Ela emergiu em um momento de pausa, de relaxamento, de silêncio. Nós romantizamos esses episódios como acidentes geniais, mas eles não são. São o resultado inevitável de se criar as condições corretas para que a mente revele seus segredos. Dentro da arquitetura do silêncio que estamos construindo, existem quartos secretos. Estes não são cômodos que você pode encontrar em uma planta baixa. São os espaços da criatividade, e suas portas não se abrem com força bruta. A criatividade, em sua essência, não é criar algo do nada. É a arte de conectar ideias existentes de maneiras novas e surpreendentes. É ver uma ponte entre dois conceitos que ninguém havia conectado antes. O seu trabalho consciente, o foco, a pesquisa, tudo isso serve para encher sua mente com as matérias-primas, os pontos. Mas o ato de ligar os pontos, de traçar a linha genial entre eles, acontece nesses quartos secretos. O silêncio que você cultivou é a chave. A concentração que você treinou permite que você gire a chave na fechadura. E a quietude é o que permite que a porta se abra sem ranger. A neurociência moderna deu um nome a este espaço mental: a rede de modo padrão, Default Mode Network, ou DMN. Esta é uma rede de regiões cerebrais que se torna mais ativa não quando estamos focados em uma tarefa, mas precisamente quando não estamos. É o que o seu cérebro faz quando você está divagando, sonhando acordado ou simplesmente descansando. A DMN é o motor da criatividade. É nela que o cérebro consolida memórias, simula cenários futuros e, crucialmente, forja associações inesperadas entre informações armazenadas. A vida moderna, com sua exigência de atenção constante, é uma máquina de suprimir a rede de modo padrão. Ao praticar o silêncio e permitir-se momentos de ociosidade mental, você está deliberadamente ativando essa rede. Você está, na prática, dizendo ao seu cérebro: o trabalho pesado foi feito agora. Conecte os pontos. O grande erro da maioria é tentar forçar a criatividade. Acreditamos que a inovação nasce de reuniões de brainstorming barulhentas, de post-its coloridos na parede e de uma pressão implacável por resultados. O lema é: pense fora da caixa, mas o método é trancar-se dentro de uma sala de reuniões. Embora o trabalho focado seja absolutamente essencial para coletar informações e definir um problema, a centelha da solução, o momento ahá, raramente acontece sob o chicote da urgência.
A pressão e o estresse ativam o cérebro analítico e focado, que é ótimo para executar tarefas, mas péssimo para ter insights. Tentar forçar uma ideia é como tentar enxergar as estrelas ao meio-dia. Você está olhando para o lugar certo, mas na hora errada e com a luz errada. Agora, o ritual do arquiteto, a exploração deliberada. Este ritual tem duas fases. Fase 1. Saturação. Escolha um problema que você precisa resolver. Por 30 minutos, mergulhe nele com intensidade total. Leia, pesquise, escreva, desenhe diagramas. Alimente sua mente com todos os dados e ângulos possíveis. Encha os corredores da sua mente com a matéria-prima. Seja obcecado. Ao final dos 30 minutos, pare. Fase 2. Incubação. Agora, você deve se desconectar completamente. É proibido pensar ativamente no problema. Dê um passeio, de preferência na natureza. Tome um banho longo. Lave a louça. Ouça música instrumental. Ou simplesmente sente-se no seu santuário interior. Deixe sua mente vaguear livremente. É neste período de descanso deliberado que a sua rede de modo padrão assumirá o comando, vasculhando silenciosamente os quartos secretos e começando a construir as pontes. Tenha um caderno por perto, pois a ideia pode surgir como um relâmpago. A criatividade não é um dom místico concedido a poucos sortudos. É uma função inerente à mente humana. Um processo natural que se desenrola quando removemos os obstáculos que nós mesmos colocamos em seu caminho. Os quartos secretos sempre estiveram aí, dentro da sua própria arquitetura mental, esperando pacientemente que você fizesse silêncio o suficiente para ouvir o clique da porta se abrindo. Repita essas palavras de afirmação. Minha mente está calma e aberta. Eu sou um canal claro para que grandes ideias se manifestem através de mim. Capítulo 8. Estruturas de resiliência. Usando a solidão para fortalecer o espírito. A palavra solidão carrega um peso, um estigma de tristeza e abandono. Na nossa cultura hiperconectada, estar só é frequentemente visto como um fracasso social, um sinal de que não somos queridos ou interessantes. Corremos da solidão como corremos de uma doença, mas estamos a confundir duas coisas fundamentalmente diferentes: o desamparo de se sentir sozinho e o poder de escolher estar só. O primeiro é uma prisão, o segundo, uma forja. É nesta forja da solitude voluntária, longe do barulho das opiniões alheias, que o aço do nosso espírito é temperado e a verdadeira resiliência é construída. Dentro da nossa arquitetura mental, a resiliência não é o concreto dos pilares, mas as vigas de aço que correm dentro deles. É a estrutura invisível que permite que o edifício se flexione durante um terremoto sem ruir. Essa força interior é forjada na prática deliberada da solitude. Passar tempo de qualidade consigo mesmo, sem a necessidade de validação externa, é o que lhe permite descobrir quem você é na ausência de uma audiência. É nesses momentos que você confronta seus medos, ouve suas esperanças e, mais importante, aprende que sua autoestima e seu senso de valor não dependem da aprovação de mais ninguém. Você encontra seu próprio centro de gravidade. Essa independência emocional, essa autossuficiência, é a essência da resiliência. É saber que, mesmo que todas as vozes externas se calem, a sua própria voz é suficiente. Psicologicamente, a prática da solitude desenvolve o que os especialistas chamam de locus de controle interno. Indivíduos com um locus interno acreditam que são os principais arquitetos de suas vidas, enquanto aqueles com um locus externo sentem-se à mercê das circunstâncias e das outras pessoas. A solitude força-o a confiar nos seus próprios recursos, a tomar as suas próprias decisões e a confortar-se a si mesmo, movendo gradualmente o seu locus de controle para dentro.
Historicamente, este padrão repete-se. O imperador romano Marco Aurélio escreveu suas Meditações, um manual de resiliência estoica na solidão das suas tendas de campanha militar. Grandes líderes e pensadores, de Thoreau a Churchill, procuraram períodos de isolamento não para escapar do mundo, mas para encontrar a força para o transformar. O grande erro da maioria é usar a socialização como um anestésico. As pessoas enchem as suas agendas com eventos e encontros não por um desejo genuíno de conexão, mas por um medo profundo de ficarem a sós com os seus próprios pensamentos. Elas terceirizam a sua regulação emocional, dependendo de amigos para as animar, de parceiros para as validar e de distrações sociais para as proteger da sua própria ansiedade. Isso cria uma identidade perigosamente frágil, uma casa construída sobre os alicerces de outras pessoas. Quando a tempestade da vida inevitavelmente chega, uma demissão, o fim de uma relação, uma crise pessoal, e esses suportes externos são abalados, a estrutura inteira desmorona. Faltava-lhe o reforço interno, a capacidade de se sustentar por conta própria. Agora, o ritual do arquiteto, o teste de carga. Este ritual serve para treinar o seu músculo da solitude. Marque um encontro consigo mesmo na sua agenda. Bloqueie um período de 2 a 3 horas. A única regra é, sem distrações digitais. O seu telemóvel fica em casa ou no modo avião, guardado na mochila. O que fazer com esse tempo? As opções são muitas. Vá a um café e peça uma bebida, levando apenas um caderno. Visite uma galeria de arte ou um museu sozinho. Faça uma longa caminhada por um parque ou uma parte da cidade que você não conhece bem. O objetivo não é ser produtivo. O objetivo é praticar o ato de estar no mundo, confortável na sua própria companhia. Observe as suas sensações. O desconforto inicial, a vontade de pegar no telemóvel, a sensação de que todos estão a olhar. Observe tudo isso sem julgamento. E depois, note a mudança, a calma que se instala quando você começa a absorver o ambiente e a desfrutar da conversa silenciosa consigo mesmo. A resiliência não é a ausência de dificuldades, é a capacidade de as enfrentar, de vergar sem quebrar. Essa flexibilidade nasce da força tranquila que só a solitude pode construir. Ao aprender a ser a sua melhor companhia, você constrói uma cidadela interior que nenhuma tempestade externa pode verdadeiramente conquistar. Repita essas palavras de afirmação. Na minha solitude, encontro a minha força. A minha própria companhia é um espaço de poder e paz. Capítulo 9. A vista panorâmica, ganhando clareza e perspectiva. Através do afastamento. Imagine que você está perdido numa floresta densa e escura. As árvores são tão altas e próximas que o céu é apenas uma memória. Cada passo é incerto, cada som é uma ameaça. Você está imerso no problema. Tentar encontrar a saída examinando a casca da árvore à sua frente é inútil. A única solução é encontrar um ponto de vantagem, escalar a colina mais alta e de lá ver a floresta inteira. Só então o caminho se revela. Nossas vidas, com suas crises e dramas diários, são essa floresta. E o silêncio é a colina que precisamos escalar. Esta é a recompensa pela nossa construção, a vista panorâmica. Depois de assentar a fundação, erguer os pilares e as paredes e reforçar a estrutura, agora podemos subir ao telhado do nosso santuário interior. O afastamento deliberado é essa subida. É a habilidade de se desapegar do drama imediato e observar seus problemas, emoções e pensamentos de uma altitude segura. De lá de cima, o que parecia um monstro intransponível no rés do chão, revela-se apenas uma sombra passageira no vasto mapa da sua vida. Esta perspectiva permite-lhe fazer a pergunta mais poderosa que existe:
Isto realmente importa? Da vista panorâmica, você finalmente distingue o que é meramente urgente do que é verdadeiramente importante. A clareza não nasce da análise minuciosa dos detalhes, mas da capacidade de ver o todo. Esta prática tem um nome na psicologia: distanciamento cognitivo. É a capacidade de observar os seus pensamentos como, bem, apenas pensamentos. Nuvens passageiras no céu da sua consciência e não a realidade absoluta. Você não é a sua raiva. Você é o espaço em que a raiva ocorre. Os filósofos estoicos eram mestres nisto. Marco Aurélio, em suas meditações, praticava o que chamava de a vista de cima, imaginando-se a sobrevoar o mundo para diminuir a importância dos seus próprios medos e frustrações. Ele lembrava a si mesmo da vastidão do tempo e do espaço para colocar as suas preocupações urgentes na sua devida e minúscula proporção. Esta não é uma forma de indiferença, mas de sabedoria. É um mecanismo para alocar a sua preciosa energia mental apenas aquilo que verdadeiramente a merece. O grande erro da maioria é viver a vida através de um microscópio. As pessoas ficam completamente consumidas pela ofensa do momento, pelo e-mail irritante, pelo pequeno fracasso do dia. Reagem a cada estímulo com a totalidade da sua força emocional, tratando percalços menores como catástrofes existenciais. Esta reatividade constante mantém-nas presas no meio da floresta, correndo em círculos, apagando pequenos incêndios com baldes de ansiedade, sem nunca pararem para procurar um terreno mais elevado. É uma vida de miopia espiritual. Confundem movimento com progresso e ruído com importância, vivendo numa correria frenética e sem direção, simplesmente porque se recusam a parar e a olhar para o mapa. Agora, o ritual do arquiteto, o voo do observador. Pense num problema que o está a estressar neste momento. Sinta o peso dele, a sua urgência, por um instante. Agora, feche os olhos. Respire fundo. Imagine que você começa a flutuar para cima, saindo do seu corpo. Olhe para baixo e veja-se aí sentado. Continue a subir. Veja a sua casa, a sua rua, o seu bairro. Mais alto. Veja a sua cidade a tornar-se um ponto de luz. Mais alto ainda, até ver a curva da Terra, o seu continente. E, finalmente, o planeta inteiro, uma esfera azul e branca a girar silenciosamente no espaço. Permaneça nesta vasta e silenciosa quietude por um momento. Agora, deste ponto de vista cósmico, olhe para aquele problema inicial. Que tamanho ele tem agora? Depois desta visualização, pegue no seu caderno e responda a estas perguntas. Isto terá importância daqui a 1 ano e daqui a 5. Visto de cima, qual é o próximo passo sábio e calmo, em vez do passo reativo e em pânico? A vista panorâmica é o superpoder que a arquitetura do silêncio lhe concede. É a liberdade de não ser um prisioneiro das suas circunstâncias imediatas, mas o observador sábio delas. Com essa clareza, você não apenas reage à vida, você a navega com propósito, graça e uma profunda sensação de paz. Repita essas palavras de afirmação. Eu elevo-me acima do ruído do momento, com clareza e perspectiva. Eu vejo o meu verdadeiro caminho. Capítulo 10. Os ecos da história. Como os grandes gênios utilizaram o silêncio. Pense em Albert Einstein, não em frente a um quadro negro, mas a tocar o seu violino, perdendo-se nas harmonias para desatar os nós do universo. Pense em Charles Darwin, não a dissecar um espécime, mas nas suas longas e silenciosas caminhadas diárias pelo seu caminho de areia, ponderando sobre a origem das espécies. Pense em Nikola Tesla, sozinho no seu laboratório, a construir e a testar invenções inteiras na sua mente antes de pegar numa única ferramenta. A sua genialidade floresceu apesar desses momentos de quietude, ou precisamente por causa deles.
A verdade é que a prática do silêncio não é uma tendência moderna. É a arma secreta partilhada por muitas das mentes mais brilhantes da história. O silêncio é o fio de ouro que percorre as biografias de inúmeros inovadores, artistas, cientistas e líderes. É o denominador comum que muitas vezes ignoramos. Para estas figuras, a quietude não era uma ausência, mas um instrumento estratégico de imenso poder. Era o laboratório onde pensamentos dispersos podiam finalmente colidir e fundir-se numa teoria elegante. Era o estúdio onde uma inspiração tênue, um sussurro da musa, podia ser ouvida com clareza e orquestrada numa sinfonia, como no caso de Beethoven, que compôs algumas das suas maiores obras na profunda quietude da sua surdez. Era o santuário onde a clareza moral e a resolução podiam ser forjadas, longe das pressões e opiniões do público, como no caso de líderes como Abraham Lincoln, que passava longas horas sozinho para carregar o peso de uma nação. A sua prática de silêncio não é um capricho pessoal. É a sua iniciação nesta nobre e antiga linhagem. Os exemplos são concretos e inspiradores. O filósofo Immanuel Kant era famoso pela sua caminhada diária, tão pontual que os seus vizinhos em Königsberg acertavam os relógios por ele. Não era apenas exercício, era o seu tempo sagrado para organizar os seus pensamentos complexos sobre a natureza da realidade e da razão. O psiquiatra Carl Jung construiu uma torre de pedra literal, Bollingen, onde se retirava por longos períodos sem eletricidade nem água corrente, para mergulhar no silêncio e conectar-se com o seu inconsciente, desenvolvendo teorias que mudariam a psicologia para sempre. Cada uma destas mentes não tropeçou no silêncio por acaso. Elas procuraram-no. Elas arquitetaram as suas vidas para o proteger, sabendo que era o solo fértil de onde brotariam as suas contribuições mais importantes para o mundo. O grande erro da maioria é admirar o produto final do gênio, ignorando completamente o processo. Vemos a Mona Lisa, a teoria da relatividade, a Nona Sinfonia, e assumimos que nasceram num clarão de inspiração divina, um momento mágico e sem esforço. Nós romantizamos o Eureka, mas ignoramos as milhares de horas silenciosas de contemplação, de tentativa e erro, de frustração e de pensamento profundo que o precederam. O erro é acreditar que podemos ter os frutos sem cultivar a árvore. Queremos a obra-prima sem as horas solitárias e tranquilas no estúdio. Isto leva-nos a uma busca incessante por atalhos, por hacks de produtividade, em vez de nos comprometermos com o trabalho profundo e silencioso que a verdadeira inovação exige. Queremos o eco, mas não o silêncio que o cria. Agora, o ritual do arquiteto. A conversa com um mentor silencioso. Escolha uma figura histórica que você admira profundamente. Um cientista, um artista, um filósofo, um líder. Agora pesquise não apenas as suas conquistas, mas os seus hábitos. Como era o seu dia a dia? Como é que eles trabalhavam? Procure especificamente por rituais de solidão, de silêncio, de pensamento profundo. Eles davam longas caminhadas? Tinham um horário sagrado para não serem interrompidos? Mantinham um diário? Depois de fazer esta pesquisa, vá para o seu santuário interior. Reserve 15 minutos. Traga essa figura à sua mente. E, no seu caderno ou na sua mente, converse com ela. Pergunte-lhe: diante do desafio que estou a enfrentar agora, como você usaria o silêncio para encontrar uma solução? Que conselho me daria sobre como proteger o meu tempo e a minha energia mental? Use a sabedoria deles para iluminar a sua própria prática. Os gigantes da história não são ídolos distantes e inalcançáveis. São colegas arquitetos. Eles usaram as mesmas ferramentas que estamos a aprender a usar: o silêncio, o foco, a solitude. Ao seguir os seus passos, não estamos apenas a construir a nossa própria vida interior.
Estamos a reivindicar o nosso lugar numa comunidade intemporal de pensadores, criadores e visionários. Repita essas palavras de afirmação. Eu caminho ao lado dos grandes da história, usando o silêncio como eles usaram, uma ferramenta para a clareza, a criação e a força. Capítulo 11. O plano de manutenção. Integrando a quietude em uma rotina caótica. Você dedicou-se a construir um magnífico jardim interior. A terra foi limpa, as sementes da paz foram plantadas, as flores da criatividade começam a brotar. É uma conquista monumental. Mas o que acontece se você agora o abandonar? As ervas daninhas da distração voltarão a crescer, o solo da sua mente ficará seco e o caos irá, lenta mas seguramente, reclamar o território. A nossa arquitetura do silêncio não é um monumento para ser construído e esquecido. É um espaço vivo que exige cuidado. A verdadeira arte do arquiteto não reside apenas na construção, mas na sua manutenção inteligente e duradoura. O plano de manutenção não é mais uma tarefa para adicionar à sua já sobrecarregada lista de afazeres. Pelo contrário, é um sistema para tecer a quietude na própria malha da sua vida, tornando-a parte do seu ritmo natural. O segredo está em duas práticas: os microsantuários e as âncoras de quietude. Um microsantuário é um bolso de silêncio que você cria no meio do caos. Os 5 minutos que passa no carro em silêncio antes de entrar em casa. A decisão de subir as escadas em vez do elevador, prestando atenção à sua respiração. O momento em que fecha a porta do seu escritório e simplesmente olha pela janela por 3 minutos. Uma âncora de quietude é o ato de ligar a sua prática a um hábito já existente. Por exemplo, imediatamente após o seu primeiro gole de café da manhã, você fica em silêncio por 2 minutos. A regra é: depois de hábito antigo, eu farei hábito de silêncio. Desta forma, não dependemos da força de vontade, mas pegamos boleia num caminho neural já estabelecido. Esta abordagem está firmemente enraizada na ciência da formação de hábitos. Pesquisadores como B.J. Fogg demonstraram que a chave para a mudança de comportamento a longo prazo não é a motivação grandiosa, mas a simplicidade e a consistência. Hábitos minúsculos, quando ancorados a rotinas existentes, tornam-se automáticos com muito mais facilidade do que metas ambiciosas e vagas. Pense nisto em termos de juros compostos. Um dia estressante é uma pequena retirada da sua conta de bem-estar mental. Um micro-santuário de 3 minutos é um pequeno depósito. Isoladamente parecem insignificantes, mas com o tempo o estresse acumula-se e leva ao esgotamento. Da mesma forma, estes pequenos depósitos diários de quietude e restauração acumulam-se, criando um saldo positivo de resiliência, clareza e paz, que se torna a sua nova linha de base emocional. O grande erro da maioria das pessoas é a mentalidade do tudo ou nada. Elas decidem abraçar o silêncio e estabelecem uma meta irrealista. Vou meditar por 45 minutos todos os dias. No primeiro dia, funciona. No segundo, a vida acontece, elas falham, sentem-se culpadas e abandonam completamente o projeto. Acreditam que, se não podem fazer a versão perfeita da prática, então não vale a pena fazer nada. É um erro trágico. Elas desprezam o poder dos pequenos e consistentes ganhos em busca de um gesto grandioso, mas insustentável. O que elas não percebem é que 5 minutos de silêncio intencional, praticados todos os dias, são infinitamente mais transformadores do que 1 hora de meditação feita uma vez por mês. A perfeição é inimiga da prática. Agora, o ritual do arquiteto. O design da sua agenda de silêncio. Pegue na sua agenda, seja ela física ou digital. Vamos desenhar o seu plano de manutenção para a próxima semana. Primeiro, agende um teste de carga. Um bloco de 1 a 2 horas de solitude, como uma ida a um parque ou um café.
sozinho e sem telemóvel. Trate este compromisso com a mesma seriedade de uma reunião de trabalho importante. Segundo, identifique 2 âncoras de quietude na sua rotina diária. Pode ser ao acordar, ao terminar o almoço, ao chegar a casa. Escreva ao lado desse hábito. 3 minutos de silêncio. Terceiro, pense nos seus momentos de transição. A espera pelo elevador, a fila do supermercado, o tempo no trânsito. Faça um pacto consciente consigo mesmo para usar pelo menos um desses momentos por dia para um micro-santuário, em vez de pegar instintivamente no telemóvel. O ato de escrever isto na sua agenda transforma uma vaga intenção numa ordem de trabalhos concreta. O seu santuário interior não é uma peça de museu, intocada e distante. É a sua casa. A manutenção diária é o que a torna um lar acolhedor. Uma fonte constante de força, clareza e paz. Não importa quão forte seja a tempestade lá fora. É assim que o silêncio deixa de ser uma teoria e se torna a sua realidade vivida. Repita essas palavras de afirmação. Eu teço a quietude na trama do meu dia. Cada momento de silêncio é um ato de cuidado que me fortalece. Capítulo 12. Isolamento acústico emocional. Como proteger sua paz interior. Imagine um estúdio de gravação profissional. Do lado de fora, a cidade ruge com o trânsito, as sirenes e as obras. Mas, ao cruzar a porta pesada e acolchoada, um silêncio absoluto e perfeito toma conta. A paz é total. E se você pudesse instalar esse mesmo isolamento acústico na sua própria mente? E se o pessimismo de um colega, a ansiedade de um familiar, ou o drama das notícias pudessem acontecer, mesmo ao seu lado, mas não dentro de você? Isso não é uma fantasia. É a próxima e crucial etapa da nossa construção. O isolamento acústico emocional. Depois de todo o trabalho para construir o seu santuário interior, você precisa de protegê-lo da poluição sonora do mundo. O isolamento acústico emocional é a arte de instalar um filtro na porta da sua consciência. Não se trata de construir um muro para se isolar das pessoas, mas de instalar uma membrana seletiva que deixa entrar o amor, a conexão e a informação, mas que bloqueia o ruído da negatividade, do pânico e do drama alheio. A chave é aprender a diferença entre empatia e contágio emocional. Empatia é a capacidade de dizer: eu compreendo e respeito o que você está a sentir. Contágio emocional é absorver o sentimento do outro e torná-lo seu. É sentir-se ansioso porque o outro está ansioso. Proteger a sua paz é poder sentar-se com alguém durante a sua tempestade, oferecendo-lhe um guarda-chuva, sem deixar que a chuva o encharque a si. A neurociência ajuda-nos a entender este mecanismo através dos neurônios espelho. Estas células cerebrais disparam tanto quando fazemos uma ação como quando vemos alguém fazê-la. São a base da nossa capacidade de empatia, mas também do contágio. Quando vemos uma cara de pânico, os nossos neurônios espelho podem fazer-nos sentir pânico. O isolamento acústico é o ato de usar o nosso córtex pré-frontal, o nosso cérebro racional, para intervir neste processo. É o momento de consciência em que dizemos a nós mesmos: isto é o sentimento dele, não o meu. Eu posso observar sem absorver. Os filósofos estoicos chamavam a isto a dicotomia do controlo. Focarmos-nos apenas no que podemos controlar, as nossas respostas, e aceitar o que não podemos, os sentimentos e as ações dos outros. O grande erro da maioria, especialmente das pessoas mais empáticas, é acreditar que ser uma boa pessoa significa ser uma esponja emocional. Sentem-se na obrigação de absorver o stress, a raiva e a frustração de todos à sua volta, como se isso fosse um ato de amor. Acreditam que estabelecer um limite emocional é egoísmo. O resultado trágico é que acabam esgotadas, ressentidas e sobrecarregadas, tornando-se ironicamente incapazes de ajudar verdadeiramente alguém. O seu santuário interior
construído com tanto esforço, torna-se o aterro sanitário para o lixo emocional dos outros. Elas confundem compaixão, que é um ato de força, com codependência, que é um ato de fragilidade. Proteger a sua energia não é egoísmo. É um pré-requisito para poder servir o mundo de forma sustentável. Agora, o ritual do arquiteto. A instalação do filtro acústico. Este é um ritual prático para blindar a sua mente. Antes de entrar numa situação potencialmente carregada, uma reunião difícil, uma conversa com uma pessoa negativa, tire 30 segundos. Feche os olhos. Visualize uma bolha de luz, uma esfera de energia calma à sua volta. Esta bolha é inteligente. Ela permite que o amor e a informação útil entrem, mas repele e dissolve a negatividade, a queixa e o pânico. Sinta-se seguro dentro dela. Em segundo lugar, tenha na sua manga algumas frases limite, gentis, mas firmes. Quando alguém estiver a despejar negatividade sobre si, em vez de a absorver, use uma frase como: "Eu percebo que isso seja muito frustrante para ti. O que pensas fazer a esse respeito?" Isto demonstra apoio, mas devolve a responsabilidade. Ou: "Eu quero muito ouvir-te, mas hoje não tenho capacidade para absorver mais energia pesada. Podemos falar sobre uma solução?" Estas frases são os seus painéis de isolamento acústico. Proteger a sua paz interior não o torna frio ou distante. Pelo contrário, permite-lhe permanecer presente, centrado e genuinamente útil para os outros. Porque você está a operar a partir de um lugar de plenitude, não de déficit. É o ato supremo de autocompaixão que lhe permite oferecer compaixão verdadeira aos outros. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o guardião da minha paz interior. Eu sou compassivo, mas não sou uma esponja. A minha energia é sagrada e eu escolho como a partilhar. Capítulo 13. O grande projeto, transformando o silêncio em ação concreta. Um arquiteto desenha uma planta. É uma obra de arte, um mapa de potencial, uma promessa de abrigo e beleza. Mas ninguém pode viver numa planta. Ela é apenas tinta sobre papel. De que serve o nosso santuário interior, magnífico e bem construído, se ele permanecer apenas como um refúgio? De que servem as ideias brilhantes que nascem nos seus quartos silenciosos, se nunca virem a luz do dia? A arquitetura do silêncio nunca teve como objetivo final o escapismo. O seu propósito supremo é dar-nos uma fundação tão sólida, uma clareza tão cristalina, que possamos sair e construir um mundo exterior melhor. A planta está pronta. É hora de começar a obra. Este é o momento de canalizar todo o poder que cultivamos. A quietude deu-nos clareza, o foco deu-nos energia, a intuição deu-nos um mapa, a resiliência deu-nos coragem. Agora, unimos tudo isto e apontamo-lo para o grande projeto. Este não precisa de ser um empreendimento para mudar o mundo. O seu grande projeto é qualquer iniciativa que o chama, que o assusta um pouco e que exige a melhor versão de si mesmo. Pode ser finalmente ter aquela conversa difícil que tem vindo a adiar. Pode ser inscrever-se naquele curso para aprender a habilidade com que sempre sonhou. Pode ser o compromisso radical com a sua saúde física. O grande projeto é a ponte entre a contemplação e a criação. É o ato de pegar na sabedoria do seu mundo interior e usá-la para moldar a realidade do seu mundo exterior. É aqui que o arquiteto se torna, finalmente, um construtor. Cientificamente, todo o nosso trabalho interior tem vindo a construir uma qualidade psicológica conhecida como autoeficácia, a crença na sua própria capacidade de executar as ações necessárias para alcançar um objetivo. Ao construir um santuário interior estável e resiliente, ao qual sabe que pode sempre regressar, você torna-se muito mais disposto a assumir riscos calculados no exterior.
O medo do fracasso diminui, porque a sua autoestima já não está dependente do resultado. Você sabe que, aconteça o que acontecer, a sua estrutura interna permanecerá intacta. Além disso, a clareza obtida no silêncio permite a prática do que o investigador Anders Ericsson chamou de prática deliberada. Não se trata de uma repetição cega, mas de uma ação focada, seguida de uma reflexão e ajuste, num ciclo contínuo. O seu santuário é a sala de controlo perfeita para este processo de mestria. O grande erro da maioria é apaixonar-se pelo refúgio e esquecer-se da missão. É um fenômeno por vezes chamado de bypass espiritual ou paralisia por análise. As pessoas tornam-se especialistas em meditação, em workshops de autoconhecimento, mestres do seu universo interior, mas não produzem nada de valor no mundo real. Usam a sua paz e a sua clareza como uma desculpa para evitar a confusão, o atrito e o trabalho árduo da ação concreta. O seu belo santuário transforma-se numa luxuosa gaiola dourada. Elas veem o trabalho interior como o destino final, quando na verdade ele é a plataforma de lançamento. Constroem um motor potente e depois deixam-no a trabalhar em ponto morto na garagem, com medo de arranhar a pintura ao sair para a estrada. Agora, o ritual do arquiteto, o lançamento da pedra fundamental. Vá para o seu lugar de silêncio, pegue no seu caderno. Respire fundo e faça a si mesmo esta pergunta: se o medo e as limitações não existissem, que grande projeto a minha alma anseia por começar neste momento? Não pense na resposta. Sinta-a. Ouça o sussurro da sua intuição, não o grito da sua lógica temerosa. Depois de ter identificado o projeto, mesmo que pareça grande e assustador, o seu próximo passo é decompô-lo na menor ação possível. Não é escrever um livro, é abrir um documento e escrever uma frase. Não é mudar de carreira, é enviar um e-mail a uma pessoa que trabalha nessa área. Depois de identificar este primeiro passo minúsculo, agende-o no seu calendário. Você tem 24 horas para o executar. Este ato, por mais pequeno que seja, é o lançamento da pedra fundamental. Ele quebra a inércia e transforma a energia potencial em energia cinética. A nossa arquitetura interior encontra o seu significado supremo quando se torna a base a partir da qual construímos algo de valor fora de nós. O mundo não precisa apenas de mais pessoas calmas. Precisa de pessoas calmas, focadas e sábias a tomar ações corajosas. O seu grande projeto é o seu presente para o mundo. Um presente que foi forjado na quietude do seu santuário. Repita essas palavras de afirmação. A minha clareza interior transforma-se em ação exterior. Eu sou um construtor, e hoje eu assento a primeira pedra. Capítulo 14. A obra-prima revelada. Vivendo uma vida de criação intencional. Dê um passo atrás e olhe para a sua vida como se ela fosse uma galeria de arte. As paredes estão preenchidas com as suas escolhas, as suas relações, os seus projetos. O que você vê? Uma coleção aleatória de peças, algumas inacabadas, outras feitas para agradar a outros curadores? Ou você vê uma exposição coesa, uma obra que, mesmo com as suas diferentes fases e estilos, revela uma visão clara, uma mão firme, uma intenção? A promessa final da arquitetura do silêncio é esta. Quando você vive a partir do seu santuário interior, a sua própria vida, ela mesma, torna-se a sua grande obra-prima. Viver uma vida de criação intencional significa viver não por defeito, mas por desígnio. É o resultado supremo de internalizar as lições do silêncio. Isto não quer dizer que a vida se torna perfeita ou isenta de dor. Um grande romance não é isento de conflito. Significa, sim, que você aborda cada cena, as alegres e as trágicas, com a consciência e a habilidade de um mestre arquiteto. Você deixa de ser um ator a reagir ao guião imprevisível da vida
e torna-se o coautor da sua história. Cada decisão, desde como você passa a primeira hora da manhã até como responde a uma crítica, torna-se uma pincelada deliberada. A sua carreira, as suas amizades, a sua saúde, tudo deixa de ser uma série de acidentes e passa a ser uma escultura que você molda ativamente. A obra-prima não é um único troféu no final. É o mosaico deslumbrante de 1 milhão de momentos intencionais. Os filósofos gregos antigos tinham uma palavra para este estado de ser: eudaimonia. Muitas vezes traduzida como felicidade, o seu significado é muito mais profundo. Refere-se ao florescimento humano, à profunda satisfação que advém de viver uma vida de virtude, propósito e da plena realização do seu potencial. Não se trata da busca do prazer passageiro, mas da construção de um significado duradouro. As ferramentas que desenvolvemos ao longo desta jornada, a clareza do silêncio, o poder do foco, a sabedoria da perspectiva e a força da resiliência, são precisamente as ferramentas necessárias para construir uma vida eudaimônica. O que estamos a fazer não é mais do que redescobrir a sabedoria antiga de que uma boa vida não é algo que se encontra, mas algo que se constrói. O grande erro da maioria é construir a vida a partir do exterior para o interior. As pessoas perseguem os marcadores externos do sucesso: o cargo, o salário, o status social, a casa perfeita, acreditando que, quando os alcançarem, a felicidade irá magicamente preencher o seu interior. Vivem com o que se pode chamar de vício do destino, sempre a pensar: quando eu tiver aquilo, então serei feliz. A tragédia é que, mesmo quando alcançam esses objetivos, um sentimento de vazio muitas vezes persiste. Por quê? Porque construíram uma fachada impressionante sem uma estrutura interior sólida. Montaram uma vida que parece boa para os outros, mas que não lhes sabe bem a eles. Tentaram decorar a casa antes de construir as fundações, e agora admiram-se com o quão vazia e frágil ela é. Agora, o ritual do arquiteto, a revisão da obra. Este é um ritual de reflexão para ser feito semanal ou mensalmente. Vá para o seu santuário. Pegue no seu caderno e divida uma página em 2 colunas. Ações de arquiteto, intencionais, e ações de acidente, reativas. Olhando para a semana que passou, seja brutalmente honesto. Que ações e decisões vieram de um lugar de clareza, propósito e alinhamento com o seu grande projeto? Anote-as na primeira coluna. E que ações foram fruto do hábito, do medo, da pressão social ou da simples reação inconsciente? Anote-as na segunda. O objetivo não é o auto-julgamento, mas a consciência clara. Depois de preencher a lista, pergunte-se: qual é a única pequena mudança que posso fazer na próxima semana para mover um item da coluna acidente para a coluna arquiteto? Este ritual é a sua reunião de acompanhamento da obra, garantindo que a sua construção permanece fiel à planta original. A obra-prima da sua vida nunca está verdadeiramente acabada. É uma criação viva, que respira, e que você tem o privilégio de continuar a moldar a cada novo dia. A arquitetura do silêncio é o seu estúdio privado, e as suas ações intencionais são os seus pincéis e cinzéis. Viver desta forma é a expressão máxima da sua força criadora, a prova de que você não é apenas um inquilino do mundo, mas um dos seus arquitetos. Repita essas palavras de afirmação: a minha vida é a minha tela. Cada dia é uma oportunidade para pintar com intenção, coragem e clareza. Eu sou o artista da minha realidade. Capítulo 15. A expansão infinita. A arquitetura do silêncio como um legado pessoal. Pense numa grande catedral gótica, como a Sagrada Família em Barcelona. O seu arquiteto original, Gaudí, sabia que não viveria para a ver terminada. No entanto, ele trabalhou nela com uma dedicação total.
deixando plantas e modelos para que as gerações futuras pudessem continuar a sua obra. A sua visão era maior do que a sua própria vida. E se o santuário que você construiu não for apenas para si? E se o seu propósito não for apenas o de ser habitado, mas o de ser expandido, de crescer para além dos limites do seu próprio ser, tornando-se um legado? Esta jornada não termina com a conclusão da obra. Ela começa aí. A expansão infinita significa que, a partir de agora, você não apenas possui um santuário interior. Você é um santuário interior. A sua presença no mundo torna-se um espaço de calma e intenção no meio do ruído. Esta expansão acontece de duas formas. Primeiro, para dentro. Você descobrirá que a sua arquitetura tem caves mais profundas, bibliotecas mais vastas e observatórios mais altos do que imaginava. A exploração de si mesmo é uma obra que nunca termina. Segundo, e mais crucial, para fora. A paz que você cultiva não fica contida dentro de si, ela irradia. A sua calma acalma os outros. A sua escuta profunda convida à honestidade. A sua resposta ponderada desativa o conflito. O seu verdadeiro legado não são os projetos que você completa, mas a qualidade da energia com que você os completa. O seu legado é o silêncio que você traz para uma sala barulhenta. A ciência tem um nome para a forma como as ideias e os comportamentos se propagam: memética. A calma é um meme poderoso. A clareza é um meme poderoso. Num mundo que grita, uma pessoa que fala com uma confiança tranquila é imensamente atraente. O seu comportamento torna-se uma inspiração silenciosa. As pessoas à sua volta, ao vê-lo navegar pelo estresse com graça, começam a questionar a sua própria relação com o caos. É o efeito cascata. Uma pequena mudança estável numa parte de um sistema, você pode, com o tempo, criar mudanças profundas em todo o sistema à sua volta. A sua família, a sua equipa, a sua comunidade. Você não precisa de pregar o silêncio. Você só precisa de o encarnar. A sua presença torna-se o sermão. O grande erro, mesmo para o arquiteto mais realizado, é o egoísmo espiritual. É construir esta magnífica catedral interior e trancar as portas, transformando-a num tesouro privado. A pessoa alcança um estado de paz e depois retira-se do mundo para o proteger, com medo de que a confusão da humanidade possa manchar o seu belo chão de mármore. Esquecem-se de uma verdade fundamental. O propósito de uma chama não é apenas aquecer-se a si mesma, mas iluminar o caminho para os outros. Uma nascente de água que não flui torna-se um pântano estagnado. A sua paz, a sua clareza, a sua força, elas só atingem o seu pleno potencial quando são partilhadas, quando se tornam um farol para os outros. Um legado não é o que você acumula, é o que você distribui. Agora para o nosso último ritual do arquiteto, o desenho do legado. Sente-se no seu santuário, respire fundo e sinta a solidez de tudo o que você construiu. Pegue no seu caderno e, com um sentimento de profunda gratidão, responda a estas 3 perguntas. Não se apresse. 1. De que forma específica a minha paz pode servir às pessoas que eu amo esta semana? 2. Qual é a qualidade da minha presença, calma, clareza, coragem, que eu quero que seja o meu presente para o mundo? 3. Se a minha vida fosse um livro, qual seria a frase que eu gostaria que ficasse escrita no coração do leitor no final? Depois de refletir, escolha uma pequena ação que você possa tomar nas próximas 48 horas para começar a viver essa resposta. Talvez seja ouvir um amigo sem dar conselhos. Talvez seja lidar com uma tarefa temida com uma calma deliberada. É um pequeno ato que planta a semente do seu legado. Chegamos ao fim deste guia, mas ao verdadeiro início da sua vida como um arquiteto do silêncio. A planta está nas suas mãos. As ferramentas foram afiadas.
O terreno à sua frente é vasto e cheio de potencial. Que as suas fundações sejam profundas, que as suas paredes sejam fortes e que as portas do seu santuário estejam sempre abertas para a expansão, para a sabedoria e para o serviço. A obra continua. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou um arquiteto do silêncio. A minha paz é a minha força e a minha presença é o meu legado. A minha obra expande-se infinitamente.